Olá, pessoal. Vou explicar um pouco sobre as deusas escuras, as deusas negras. Eu criei alguns tópicos aqui para que eu não me perca. Por quê? Porque eu vou explicar o porquê as deusas escuras, elas chegaram a ser temidas. O que é que aconteceu para elas serem temidas, para a gente associar a escuridão, a tudo que é ruim. As deusas negras, elas vão mexer muito no nosso subconsciente, que é uma área que a gente não tem acesso. Por que a gente não tem acesso ao subconsciência, à subconsciência, ao que é escuro? Porque é uma parte ali que a gente baniu. É muito mais fácil você lidar com suas qualidades, você lidar com a sua parte luminosa do que com a sua escuridão. Porque a escuridão é a parte que você tenta esconder das outras pessoas, porque você sabe que vai ser repudiado. Então, as deusas escuras, elas trazem à tona isso aí. Elas vão fazer você dar esse mergulho dentro de você mesma para buscar a sua verdadeira essência, iluminar ali dentro de você zonas que permanecem escuras, zonas que permanecem fechadas, zonas que você própria não quer ter acesso. 40 mil anos atrás, existiam evidências sobre o culto de uma divindade feminina, certo? A grande mãe era considerada o princípio criador e organizador do universo. Então havia ali um profundo respeito sobre os ciclos naturais da vida, tudo que era feminino, tudo que era associado muitas vezes a coisas que hoje a gente repudia, era tudo muito normal. Morte, vida, doença, tudo isso era encarado de uma forma muito comum. Então, assim, a própria sexualidade era vista como sagrada, era fonte de procriação, de prazer. A sociedade era matrifocal. Então, as mulheres, elas detinham e tinham papéis muito relevantes na sociedade. Eram sacerdotisas, curadoras, parteiras, adivinhas elas eram detentoras do mistério da vida. Então as mulheres eram realmente as mulheres, né? Elas dominavam esses segredos, dominavam as ervas, o poder ali da medicina. Quando chegou a 3000 antes de Cristo, a cultura da deusa ela começou a entrar em deterioração, em declínio. Ela perdeu o fortalecimento. Algumas tribos aí masculinas que eram patriarcais, que cultuavam os deuses solares, que esses deuses guerreiros, né, que vão ali conquistar novos espaços, que vinham a cavalo com armas. Eles começaram a venerar esses deuses dos raios, dos trovões, esses deuses que combatiam, e era tudo muito antagônico ao culto da deusa, que pregava aquela questão da agricultura, da calma, da passividade, né? As deusas que tinham aquele equilíbrio. Então esses deuses solares eles vinham para conquistar, e aí começou o que? A ter a violência, queima de templos. As mulheres elas perderam muito o papel dela de autoridade espiritual, delas, o poder que elas tinham social também. Elas foram proibidas de exercer muitas vezes qualquer ritual, qualquer culto. Então os deuses, eles começaram a ser os deuses realmente solares, que eram aqueles deuses ali que matavam, roubavam. E aí a gente vê o porquê muitas vezes tanta violência nessa atualidade, né? Essa divindade ela foi banida, as mulheres elas começaram a perder o papel delas. Tudo começou a ser patriarcal. Então a deusa deu lugar ao deus, a sacerdotisa, o sacerdote, a rainha, ficou o rei no lugar. Então Deus ele passou a ser aquele portador da luz, e a deusa a portadora da noite, da escuridão, do mal, e virou essa dicotomia do bem e do mal,
questão aí de combate, né? A mulher, ela começou a ser culpada de tudo, o pecado original, né? Ela precisou ser punida, reprimida, os casamentos foram forçados, as solteiras, as adúlteras eram mortas. Na Grécia, por exemplo, clássica, era muito comum homens casarem com homens, né? Principalmente os mais novos casavam com seus mestres. Então, assim, a sociedade que antes era matrifocal, que as mulheres tinham esses papéis relevantes, começou a dar o lugar realmente para esses deuses solares, esses deuses guerreiros. Então, essa sociedade atual da gente, ela tem medo de escuridão, né? Você pode perceber que a noite sempre está atrelada a coisas ruins. A morte, a gente teme a morte, a gente teme o mal, a destruição, o isolamento, a gente tem medo. Então a gente começou a ser educado desde aquela época com conceitos solares, e a gente passou a rejeitar e desvalorizar tudo que é oculto, tudo que a gente não tem conhecimento. Os padres, principalmente os cristãos, eles limitaram as deusas, a parte que a gente não tem acesso, como algo perigoso, maligno, ameaçador, vingativo, venenoso, demoníaco. Então, assim, naquela época ali onde existia essa mentalidade matrifocal, a gente usava muito. Dizem que a gente tem 2 hemisférios, né? Isso é comprovado, temos 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. O direito, ele tem uma polaridade feminina, e o esquerdo tem uma polaridade masculina. A gente usou muito esse aí antigamente, quando predominava tudo que é circular, cíclico, o intuitivo, né, que é o direito. Então a gente não temia escuridão, a gente não temia a morte, tudo isso era honrado, porque faz parte realmente da natureza humana. E o hemisfério esquerdo é aquele yin, né, é o que tem a polaridade masculina. Tudo é muito linear, tudo é muito analítico, tudo é muito lógico, tudo é muito visual. Em 1500 a.C. começou a ser usado o hemisfério esquerdo. Então começou a vir as religiões monoteístas, patriarcais, criaram essa dualidade, gente, entre céu e inferno, bem e mal, recompensa e punição. A gente tinha que temer a escuridão, o inferno, e daí a gente vê o porquê que a gente começou a temer certos tipos de coisa. Eu tô em 7 minutos e 40, eu vou fazer primeiro uma parte para depois explicar na segunda parte sobre as deusas e o porquê que a gente precisa entrar em contato com essas deusas escuras, porque elas são o resgate do que se perdeu lá atrás. As mulheres, elas perderam muito essa conexão com tudo que elas não veem. Então a gente precisa resgatar a nossa intuição, o nosso poder. Por exemplo, a Lilith, ela traz muito essa questão do empoderamento. A Hecate, ela começa a trazer luminosidade para o nosso caos, para os nossos medos. E aí a gente entra também naquela questão de que as mulheres hoje em dia, elas precisam ser tudo que a sociedade exige que ela seja. Então a gente perdeu essa conexão de ser o que a gente precisa ser, o que agrada a nós mesmos. E essas deusas, elas trazem esse poder. Por isso que elas não devem ser temidas. As deusas escuras, elas precisam ser veneradas. A gente não pode só venerar deusas tipo a Kuan Yin, que são deusas solares, deusas que trazem a luz. A gente precisa também trazer à tona os nossos medos, iluminar as nossas sombras, gente. É fundamental, é essencial a gente não tentar banir o que a gente acha que é ruim na gente. A gente precisa iluminar para poder, nessa iluminação, integrar sombra e luz. Já estou praticamente sem tempo aqui, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo.